Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando no nosso quarto status da sexta faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Bastante coisa legal chegando esses dias aí. Antes de eu falar sobre esse status do Mix Nando, que a gente vai falar sobre várias dúvidas que a galera vem perguntando aí nos últimos vídeos. Eu sei que muita coisa é comum para a maior parte da galera e alguns assuntos que já vem rolando nos status anteriores, eu vou falar um pouquinho nesse status aqui, mas antes disso eu queria falar sobre as datas dos cursos agora de agosto, tá? O pessoal de Pelotas lá, nos dias 2 e 3 de setembro, a gente já encerrou a turma do curso de mixagem, tá? A gente fechou as vagas rapidinho. Se você é do Rio Grande do Sul e quer participar da próxima turma do curso de mixagem ou do curso de masterização que a gente vai abrir lá, em breve eu vou passar mais detalhes, tá? Mas você já pode me mandar um e-mail, que é contact@nandocostamusic.com, para mostrar que você está afim de fazer, para a gente já fechar a turma, porque todas essas turmas que eu estou abrindo estão esgotando rapidamente, tá? E eu sei que tem muita gente afim de fazer, então se você tem interesse, nem perca tempo não, já mande um e-mail já para eu deixar na lista aqui para montar a próxima turma, tá bom? E uma notícia boa para quem é de Santa Catarina, a gente acabou de confirmar as turmas do curso de mixagem, a nova turma de mixagem em Florianópolis e também um curso de masterização, tá? Eu vou dar 4 dias seguidos de curso. Nos dias 26 e 27 agora de agosto, a gente vai fazer a segunda turma do curso de mixagem e teoria de áudio em Florianópolis. E nos dias 28 e 29, que vai ser uma segunda e terça-feira, né? Eu vou aproveitar que já vou estar em Florianópolis e eu abri a turma do curso de masterização também. Se você tem interesse em qualquer um desses cursos, mande um e-mail agora mesmo para contact@nandocostamusic.com, porque as vagas também vão se esgotar rapidamente. Eu já tenho, no curso de masterização ele está quase completo, a gente tem uma vaga sobrando só, e no curso de mixagem a gente tem 2 vagas restantes, tá? Se você tem interesse, já mande um e-mail agora mesmo para não perder essa oportunidade, tá bom? Beleza, recados dados, vamos partir aí para o Mix Nando. Nesse status aqui, muita gente já vinha falando algumas coisas sobre efeitos, reverbs e tal no status anterior, mas na verdade nesse ponto da mixagem aqui, eu considerei o ponto ideal para a gente mexer nisso, porque a gente já tratou várias coisas de médio grave, já tratamos algumas coisas de compressão também, né? Então na hora que você põe as coisas um pouco mais no lugar, você abre espaço a poder trabalhar um pouco mais de profundidade na música, né? Então vai pontuar aqui nesse status basicamente quem falou alguma coisa sobre reverb, tá? Algumas pessoas falaram sobre reverb e também delay, né? Eu acabei utilizando o delay, eu vou falar um pouquinho aqui que eu utilizei, mas o ponto-chave é que a gente precisa colocar essa música dentro de algum cenário, né? Porque a gente começa a mexer e tal, e essa música, principalmente esses estilos pop, rock alternativo, né? Pop, né? Ou seja, músicas que suportam um pouco mais de efeito, né? Que às vezes tem menos elementos, algumas músicas têm menos elementos, outras têm mais, né? Mas essas que têm menos elementos, elas dependem bastante desse trabalho de profundidade, né? Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu trabalhei aqui um reverb, um Renaissance Verb, que é um reverb muito legal da Waves. Eu acho um reverb super intuitivo para trabalhar, né, todos os parâmetros aqui. Ele condiz muito bem com os conceitos, as propriedades do reverb, né? Então ele é bem fácil de manipular. Num primeiro momento você acha que tem um monte de coisa, mas na verdade ele é super simples, tá? Eu devo fazer um vídeo falando sobre reverb daqui a alguns dias, dando algumas dicas específicas aí, porque muita gente passa um aperto utilizando reverb e às vezes quando você utiliza o reverb você acaba sujando muito o som. A grande dica que eu vou te dar aqui é o seguinte: você tem que compreender o reverb como se fosse um instrumento a mais na mix, tá? Você pode comprimir, equalizar, aumentar, abaixar, você pode fazer o que você quiser, você pode distorcer, você pode fazer o que você quiser. O grande lance é, você tem que compreender como se fosse um elemento, então você tem que ouvir ele sempre dentro da mix, né? Então tem algumas dicas que eu vou passar para você começar a raciocinar em reverb de uma forma diferente, que eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Mas basicamente aqui nessa música eu trabalhei um reverb room para a maior parte dos elementos aqui, tá? Um reverb não muito longo, eu trabalhei um reverb curto, pela vibe da música que eu senti, porque a música é mais dinâmica, ela é mais forte, assim, né? Reverbs longos a gente tende a utilizar em músicas mais lentas, onde a gente precisa preencher mais o espaço com a reverberação. No caso dessa música aqui, eu trabalhei um room mais curto, né, que eu acho que funcionou bem. E na bateria eu trabalhei um reverb aqui, eu trabalhei um hall um pouquinho mais longo, principalmente
por causa do som da caixa, que a caixa tem um pouco mais de espaço, né, para poder expandir e tal a sonoridade, dar mais profundidade. Tá? E eu acabei utilizando esse reverb da bateria na caixa, no chimbal e nos toms. Foi só isso que eu fiz basicamente, tá? E aí, esse reverb Hall, o primeiro reverb aqui, que é o reverb global, eu utilizei em praticamente todos os elementos, tá? Até no baixo um pouquinho, mas você vê que praticamente nada aqui, tá lá embaixo. É simplesmente para criar cola nos elementos, tá? Mas eu parti esse lance do reverb de 3 elementos básicos. Eu parti da voz e dos 2 violões, que a galera comentou, praticamente todo mundo falou o lance de trabalhar o reverb nos violões e na voz, porque esses elementos, eles compõem meio que a cara da música, né? Eles definem a música, eles conduzem a música, né? Então, foram elementos que eu trabalhei uma quantidade um pouco maior de reverb, né? Na voz, eu trabalhei esse reverb mais ou menos dosado aqui na mesma quantidade dos violões, mas a voz eu inseri um delay também, e esse delay eu trabalhei de formas diferentes entre as sessões, né? Então, se você observar aqui, eu fiz algumas automações no delay aqui, ó. Eu desligo o delay da voz nos refrões, tá? Porque o refrão, eu queria o refrão com mais punch. E esse delay, ele tira o punch da voz, tá? Da forma como eu utilizei aqui. Isso aqui não é regra, tá? Dependendo da música que você está trabalhando, ou você trabalhar o delay no refrão, você pode trabalhar um tipo diferente de delay no refrão, vai te dar uma amplitude e um punch maior. No caso dessa música, eu senti que os versos mais espaciais e o refrão mais seco criaram uma atmosfera bem interessante para criar uma dinâmica mais forte para a música. Porque a música tem mais punch, mais força no refrão. Com o delay, a música perde um pouco, tá? Então a gente tem que ficar um pouco ligado nessas sensações que a música passa pra gente, para poder criar, né, o nosso quadro aí, tá? Mas eu acho que funcionou muito bem nas partes mais vazias, nos versos, na parte que para ali também. E no pré-refrão. Por mais que no pré-refrão a bateria já esteja andando, ainda parece que é um pouco espacial. E na hora do refrão a gente tem mais elementos também, né? Então, como a gente tem mais coisas, parece que quando a gente tira o delay, a voz fica um pouco mais seca, um pouco mais na cara e um pouco mais agressiva. Então eu acho que dá um clima bem interessante. 2 pontos que a galera vem comentando, eu queria falar um pouquinho, depois eu vou fazer vídeo falando sobre isso também. O primeiro ponto é sobre afinação de voz. Algumas pessoas falaram, em ponto tal a voz está desafinada, em outro ponto afinar a voz e tal. O que eu sinto é o seguinte, a voz não tem nenhum problema de afinação aí. Eu acho que a voz está até um pouco afinada demais, tá? Eu consigo ouvir alguns artifícios claramente, principalmente nos backing vocals ali, principalmente nas vozes agudinhas, tem umas vozes ali que fazem a oitava nos As, aqui nesses tracks As, que eu consigo ouvir claramente que tem um processamento de Melodyne ali, tem um lance meio autotune e tal. Em algumas músicas, né, se você para ouvir aí, tipo hip hop, algumas coisas de rap também, música eletrônica, em algumas situações, essa afinação um pouco mais exagerada, um pouco mais nítida, ela é um efeito artístico, tá? Tanto é que existe o plugin, né, o Autotune, o Effects, né, onde ele faz a troca das notas de uma forma mais drástica, justamente para criar aquele som robótico. Não é o caso dessa música aqui, tá? Essa música é uma música que tem uma pegada mais rock, então você ouvir artifício de Melodyne é uma coisa que não é boa, tá? Então, de certa forma, eu acho que a música até passaria em termos de produção, tá? Pensando nesse lance da afinação. A gente vai falar mais sobre produção aí nos próximos vídeos, mas tem que ficar sempre muito ligado. Nessa música aqui, a voz principal, entre aspas, ela passa assim, e o backing vocal aqui no refrão, essa dobra, ela meio que fica escondida ali, tá de boa, mas esses As aqui, eu consigo ouvir em alguns pontos, algumas notas que a gente percebe que tá afinado e dá um efeito meio de autotune, tá? Para a produção e para a qualidade estética da música, isso não é legal. Então eu daria preferência a afinar menos, tá? De uma forma geral, quando eu vou trabalhar afinação na voz, principalmente a voz principal, que é o elemento mais delicado ali, eu tendo a afinar até muito menos, muitas vezes eu deixo algumas notas até um pouquinho mais baixas assim, porque dá uma vibe, fica mais natural. Tudo que você puder processar menos é melhor para a qualidade de áudio, tá? Principalmente a afinação. Muitas vezes eu recebo músicas para mixar e tal, eu presto atenção na afinação, a afinação já vem muito chapada, tá? Eu vou fazer esse vídeo especial falando um pouquinho sobre afinação também, porque muitas pessoas utilizam de forma errônea o Melodyne, acha que você seleciona todas as notas, você coloca automático lá e centraliza as notas, isso aí você acabou com a sua voz, tá?
A gente nunca pode trabalhar com esses plugins em modo automático, que não funciona, definitivamente, se você for fazer uma afinação corretiva, tá? Nunca utilizem em modo automático, é sempre manual e sempre o que precisa, tá? Eu vou falar mais sobre afinação. A outra coisa que surgiu a dúvida aqui, algumas pessoas comentaram no status anterior e falaram agora novamente sobre a bateria. Eu não lembro quem comentou, acho que umas 2 ou 3 pessoas falaram assim, existe uma forma da gente fazer o som dessa bateria que está aqui soar natural? A resposta é não. Isso é o natural da bateria. O natural é ouvir ela sem nada. Isso é natural. Essa bateria nunca vai soar natural porque ela não é natural. Em primeiro lugar, ela é feita com instrumento virtual. Em segundo lugar, que talvez ela tenha algum tipo de processamento embutido no instrumento virtual aí, que já está printado aqui. Então o que a gente está ouvindo é a bateria natural. Não tem como fazer nenhum artifício. Qualquer coisa que você tente fazer aqui vai soar mais processado do que ela está. Tá? Então por isso que eu sempre bato na tecla do lance das referências, tá? Se você ficar muito preso a ficar olhando alguma outra referência, você vai perder a possibilidade de tirar o melhor timbre para a fonte sonora que você tem, para a fonte sonora que lhe é servida, que no caso é essa aqui. Então o que que acontece? Se eu botar uma música pop rock lá, eu sei que o som da bateria vai ser mais orgânico, principalmente se a bateria foi gravada de verdade e tal. Não adianta eu querer equalizar para mudar essa bateria para soar mais próxima da bateria orgânica da referência. Não adianta eu querer expandir a bateria para aumentar a variação dinâmica dela, porque a da bateria natural é maior. Enfim, não adianta eu querer fazer nada comparado com nenhuma referência, que eu, na verdade, vou piorar o som. A gente tem que fazer este som funcionar dentro da música, tá? Esse que é o lance que eu falo sempre das referências, da gente meio que ouvir as referências para criar um catálogo na cabeça, um catálogo de sonoridades, um catálogo de timbres, um catálogo de cores. É isso, quando eu estou mixando eu não vou colocar referência para ficar comparando, tá? Eu tenho que saber o que a minha fonte sonora precisa para realçar dentro do bolo no qual ela está contida ali, né? É a mesma coisa que você chegar para um chefe de cozinha e falar assim, então, esse prato que você faz, usa essa receita aqui, né? Ou usa essa outra receita aqui que um chefe francês usa. O cara vai chegar e ele não vai ficar olhando a receita. Muitos chefes fazem a comida, o cara faz ali, ele sabe os ingredientes que precisa usar, mas o cara desenvolve ali a metodologia, o esquema da receita dele de acordo com a combinação de elementos ali, de acordo com a combinação do cardápio que ele tem também, né? Então o grande lance de você trabalhar a mixagem é você pensar como um chefe de cozinha, você tem que pensar como que você vai combinar aquele elemento que você tem ali, né, dentro do seu prato, né? Não adianta nada você pensar em fazer, por exemplo, um risoto lá de camarão e tal, só que você não tem determinado tipo de camarão, então você tem que trabalhar o camarão que você tem ali no momento, entendeu? Então você vai ter que salgar ele de uma determinada forma, você vai ter que temperar ele de uma determinada forma, que é diferente se você tivesse um outro tipo de camarão, entendeu? Então é a mesma coisa. Um outro ponto também que eu vi aqui, que é bem interessante também, alguém perguntou se a gente conseguiria fazer os violões soarem com menos som de linha. A resposta novamente é não. Por quê? Porque é um violão gravado na linha. Por mais que você tente fazer esse violão parecer um violão gravado em microfone, ele nunca vai soar. Então como é que a gente resolve isso? A gente faz com que o som do microfone de linha soe da melhor maneira possível dentro do contexto. Ele sempre vai ser um violão de linha e você tem que aceitar isso. Da mesma forma que a bateria sempre vai ser uma bateria de instrumento virtual com um processamento e sempre vai soar dessa forma. Quando você consegue encaixar os elementos dessa forma na mix, eles começam a soar bem, independente da fonte sonora. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? A gente tem que trabalhar a fonte sonora. A mixagem e a produção são etapas diferentes. Quando você cria o seu arranjo, quando você capta o som, você está fazendo um trabalho. A mixagem vai complementar esse trabalho, tá? E o que acontece? Você consegue fazer uma mixagem muito boa independente da fonte sonora. Se você está gravado aqui com um som de linha, que na minha opinião, para esse arranjo aqui não é o ideal, né? Não significa que você não vai conseguir fazer com que esse som de linha soe bem dentro da mixagem. São coisas totalmente distintas.
Mas, obviamente, pensando em termos de produção, seria muito mais legal se você tivesse esse violão gravado com som de linha e um som de microfone. Eu tenderia a utilizar muito mais o som do microfone, às vezes até jogar fora o som da linha. Mas como não é o caso, o que a gente tem para trabalhar aqui é o som de linha. Então a gente tem que fazer ele soar da melhor forma, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz. Trabalhei os reverbs, obviamente colocando alguns reverbs aqui, eu tenho que reajustar alguns EQs. Por exemplo, nas guitarras solo aqui, a gente não tinha nenhum EQ, eu acabei tirando um pouco de grave devido à inserção do reverb, tá? Mas foram basicamente manipulações muito simples, tá? A grande chave desse status aqui foi a adição do reverb. Vamos ouvir aí, e aí no próximo status eu aguardo o comentário de todo mundo. Beleza? Vamos lá. O tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim. E o que eu tentei mudar, você trocou de lugar. E agora que eu pude ver que não era tão bom assim, e o que restou de você, apenas lembranças ruins. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. O tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim. E o que eu tentei mudar. Beleza, galera? Eu toquei um pouquinho mais dessa vez aqui só para mostrar um trechinho que tem um breakzinho aqui. Eu reduzi um pouquinho o som do bumbo aqui, o fader do bumbo, só nessa parte do break aqui. A gente viu aqui que tem algumas automações de delay também nessa parte antes do pré-refrão aqui, que foi uma jogada que eu acho que funcionou muito bem para a vibe da música. E um outro detalhe que eu não tinha comentado aqui, que eu trabalhei esse delay em estéreo, né, com tempos um pouquinho diferentes do lado esquerdo e do lado direito, para criar uma sensação de estéreo mais legal. Mas eu trabalhei também, além do low pass filter aqui em cada um dos lados, eu trabalhei uma equalização depois. Então sempre que a gente trabalha com efeito, você ter essa maleabilidade de ter um equalizador depois, se o seu processador de efeito não tiver um equalizador dentro, é muito interessante porque faz com que você molde o som com mais facilidade para dentro da mix, tá bom? Então, eu vejo todo mundo aí no próximo vídeo, aguardo o comentário e um grande abraço, valeu!